Olá, pessoal. Daremos continuação ao nosso show de cálculo diferencial e começaremos na questão 20, né, do livro do Guidorismo. A questão 20 diz o seguinte: esboça o gráfico da função y igual a f de x, dada implicitamente pela equação. Então, a princípio, a gente tem uma equação, e nessa equação a gente tem uma função implícita, uma função de y, em que y é a variável dependente e x é a variável independente. Então, y igual a f de x, né? Nesse termo. Então, a maneira de a gente ver a forma dessa função é isolar o y. A gente isola o y e encontra a função y igual a f de x. Mas como a gente bem viu, né, a equação dessa forma, ela descreve uma circunferência. A gente tem uma circunferência, só voltando, circunferência, ficou uma elipse. A gente tem uma circunferência de raio R. Então, a equação dela no plano cartesiano é o quê? É x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Esse a e esse b é o centro da circunferência. É o centro AB. No caso em que o centro é a origem, então A é zero e B é zero, aí se resume a x ao quadrado, y ao quadrado, igual a r ao quadrado. Então, a gente vai ter aqui uma circunferência de raio 1, em que o r ao quadrado é igual a 1, certo? Então, a gente já sabe que é alguma coisa relacionada à circunferência, mas como o y é menor ou igual do que zero, eu coloquei do que 1, mas é do que zero, é menor ou igual do que zero, então a gente vai ver que é um pedaço de uma circunferência. Ó, vamos lá. Primeiro vamos isolar o y, né? O y ao quadrado é igual a 1. O x que está positivo, ele vem negativo, x ao quadrado. Então vai ficar y é igual, aí nas contas, na hora que a gente extrai a raiz, o y está ao quadrado, então a gente extrai a raiz, e fica mais ou menos raiz de 1 menos x ao quadrado. Mas como o y é menor ou igual do que zero, então eu desconsidero esse mais, porque não vai ser positivo, né? Só para ficar claro, x ao quadrado, isso aqui é maior ou igual do que zero. E menos 1 menos x ao quadrado, isso aqui é menor ou igual do que zero. Então eu vou ficar com qual? Com um de mais ou de menos? De menos. Então eu fico com menos. Menor ou igual do que zero, né? Menor ou igual do que zero. Ok, então essa é a função implícita dessa equação. É a função que vai descrever nosso gráfico. Então vamos lá. Como eu sei que essa expressão aqui é uma circunferência, então eu vou fazer de tal forma que apareça uma circunferência, mas eu vou considerar só a parte em que y é menor ou igual do que zero. A gente considera aqui o eixo x, o eixo y, né? Quem é o raio? O raio é 1. Então vamos supor que seja a escala de 1, 1 e 1 e 1. Que no caso será menos 1, 1, menos 1 e 1. Então a circunferência vai ser o quê? Vai ser essa parte aqui, ó. Essa parte aqui que ficou mal desenhada. Essa parte aqui. Essa parte aqui é o quê? É y igual a menos a raiz de 1 menos x ao quadrado. Todos os pontos de y aqui abaixo do eixo x são negativos. Parte positiva, a parte que ele não considera, né, porque o y é menor que zero, seria essa parte de cima aqui. É y igual a raiz de 1 menos x ao quadrado, né? E toda a circunferência é o quê? É x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Toda a circunferência, né? Então a resposta é essa parte de baixo.
Feito o nosso gráfico da função implicitamente, essa parte de baixo. É uma semicircunferência, pseudocircunferência. No item B, a gente tem x menos y ao quadrado igual a zero. No caso, o y é maior ou igual do que zero. A gente isola o y, né? Por quê? Porque a função diz que é y igual a f de x, né? É y em função de x. Então, isolando o y daqui, a gente vai ter o quê? X é igual a y ao quadrado. Então, a gente pode muito bem extrair a raiz dos dois lados. Então, o y vai ser igual, né, a raiz de x. Na hora de colocar a raiz de x, aparece aqui o mais ou menos. Mais ou menos. Mas o que é que a informação diz? Que o y é maior ou igual do que zero. Maior ou igual do que zero é o mais ou menos? É o mais, né? Então eu vou considerar apenas a parte positiva, que é maior ou igual do que zero, né? Isso aqui é maior ou igual do que zero. Então o que é que eu tenho aqui? Eu tenho y igual a raiz de x. Mas se a gente olhar para a expressão de cima aqui, ó, a gente tem uma equação de uma parábola. X igual a y ao quadrado. Equação de uma parábola, né, no eixo x. Uma parábola assim, ó, no eixo x. Seja o eixo x. Aí vamos lá. Ó. A gente tem o eixo x, o eixo y, e pensando na parábola, a parábola seria assim, ó, uma coisa assim, né? Nessa expressão. Mas o y é maior ou igual do que zero. Então essa parte aqui ela não entra, né? Ela não entra porque aqui o y é menor do que zero. Então ela não entra, só entra a parte de cima. Então como é que fica? Então a gente faz o gráfico dessa equação para y maior ou igual do que zero. Então a gente atribui o quê? Valores positivos para x e tem que obter valores positivos para y. Contrário, né? Ou o contrário, a gente atribui valores positivos para y e obtém valores para x. Então atribui menos 1. Menos 1 não, atribui 1. Coloquei aqui menos 1. É 1. Atribui 1 para y, então vai ficar x igual a 1 ao quadrado. Y igual a 1. Deixa eu fazer direitinho. Y igual a 1. Você vai ter o quê? X igual a 1 ao quadrado. Então fica o ponto 1 e 1. Exatamente esse ponto aqui. Aí agora, y igual a 2. Eu vou ter x igual a 2 ao quadrado. 4, né? Então vai ficar o ponto 2. Vou colocar aqui. O 4 seria mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Então, nosso gráfico, nossa parábola vai ser o quê? Vai ser uma coisa assim, ó. Então, esse é o gráfico da função y igual a raiz de x, positivo. Aí, a parte de baixo, que não é considerável, nesse caso, seria y igual a menos raiz de x. Mas, nesse caso, não é considerado, considera só a parte de cima, né? Então, esse tipo de função, a gente tem que saber o gráfico, pelo menos a noção do gráfico. São funções que são parábolas, ln, exponencial, que ainda vai ser visto, logaritmo, retas e módulos. Tem que ser padronizado, porque aparece uma expressão e a partir do que a gente conhece, ó, parábola, conhece, supõe que conhece e a gente já faz a parábola, né? Olha agora, item C. A gente tem uma função implícita nessa equação. Esta equação aqui é a equação da circunferência. Novamente a gente vai ter um pedaço da circunferência, né? Vai ter uma coisa assim, ó, já que é a parte positiva de y. Já a ideia da gente ter essa noção. Então, a fórmula geral da circunferência, só voltando a x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, igual a r ao quadrado. Dessa expressão, o que é que a gente tem? Que o a é igual a 1, que o b
é igual a zero e que o r ao quadrado é igual a 4, né? Então o r vai ser igual a raiz de 4, 2. Pronto, a gente já tem tudo isso. E o y é maior ou igual do que zero. Então a gente pode isolar o y aqui só para aparecer a expressão da função f de x. Então a gente passa a primeira parcela para o segundo membro, vai ficar y ao quadrado igual a 4 menos x menos 1 ao quadrado. Aí extrai a raiz, y é igual a raiz de 4 menos x menos 1 ao quadrado. Como eu estou considerando que o y é positivo, então eu pego aqui só a parte positiva, seria mais ou menos. Mas como eu estou considerando só a parte positiva, então é só o positivo. Então essa é a função f de x, né? Essa é a função f de x. Então agora a gente faz o gráfico. Então a gente sabe que trata-se de uma circunferência. O que que a gente faz? Basta marcar os pontos. Qual é o centro da circunferência? O centro é AB. Então o centro vai ser 1, 0. Onde é que está o ponto 1, 0? Onde x é 1 e y é 0. Exatamente aqui, ó. X é 1 e y é 0. Então, qual é o raio da circunferência? 2. Então, ele vai ter duas unidades para a direita, aqui, e duas unidades para a direita. Duas unidades para a direita, aqui, e duas unidades para a esquerda. Aqui, 1, 2. 1, 2. Então, vai ter duas unidades para cima, 1, 2. Aqui, e duas unidades para baixo, 1, 2. E aqui seria a nossa circunferência, essa daqui, ó. Deixa eu passar aqui, ó. Ficou horrível. Essa é a circunferência, ficando bem feitinho aqui, né? Teria que passar pelo 3, ter centro no 1, passar por menos 1, né? Passar no menos 2 lá em cima, menos 2 embaixo. Porém, a gente tem uma função, a circunferência não é uma função. Então, para ser uma função, a gente tem que ter apenas só a parte de cima ou só a parte de baixo, nesse caso. Então, a gente tem como expressão aqui somente a parte de cima. Então, o ponto em que descreve a função, descreve a circunferência é esse ponto de cima. Então, vai ser exatamente esse gráfico aqui, ó. Supor que seja uma semicircunferência, né? Tá mal feito, mas a ideia é essa. Tem que passar pelo ponto menos 1 e o ponto 3. Né? Você pode ver que o raio dela é 2, né? Está acima do eixo X e está acima do eixo X, por ser uma função. Tem raio 2 e centro em 1, 0. Pronto. Então, sempre que aparecer uma equação que descreve uma circunferência, a gente já conhece. Próximo. Agora vamos para a questão C. A questão C tem uma coisinha a mais, né? Porque a gente não consegue ver de imediato a circunferência. X quadrado, x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, o que é que eu faço para chegar em algo dessa forma? Né? A gente tem aqui um 2y atrapalhando. Então eu vou completar aqui um quadrado com y, porque o x já está resolvido, porque esse x aqui é o x menos zero ao quadrado. No caso, o a vai ser o zero, né? Já está resolvido. E o y, eu não posso ficar com esse y aqui solto. Então eu completo um quadrado para dar y menos alguma coisa ao quadrado. Então vamos lá, como é que eu completo o quadrado? O x está resolvido, deixa ele aqui. Aí o y, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Lembra? Ó? A mais b ao quadrado, mais b ao quadrado. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O que é que eu faria para encontrar isso aqui?
Se eu fosse, que é o que eu quero encontrar aqui, ó. Mesma coisa. Eu tenho o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro e o segundo. Eu tenho isso aqui, ó. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Me falta achar o quadrado do segundo. Na verdade, me falta achar o segundo, né? Para eu colocar aqui ó, o quadrado. O que é que eu faria? Você faz o seguinte, sempre, não tem erro. Você pega o duas vezes a b, divide por 2, divide pelo primeiro e depois eleva ao quadrado. Faça esse processo, né? 2ab, esse aqui, divide por 2, divide pelo primeiro e depois eleva ao quadrado. Dá certo, não tem erro não. Então vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, para esse daqui. Quem é o 2ab? É 2y. Quem é o primeiro? O primeiro é y. O primeiro é o valor que está ao quadrado aqui. É y. Aí divide por 2 vezes o primeiro e depois eleva ao quadrado. Isso aqui dá quanta? Dá 1, né? Então, esse 1 aqui é exatamente o quadrado do segundo. A gente soma aqui, eu vou colocar azul. Esse 1 aqui é exatamente o quadrado do segundo. Aí, igual. Para permanecer a igualdade, eu coloquei um 1 na esquerda, né? Então, eu tenho que colocar um à direita. Então, vai ficar 0 mais 1, que dá 1. Somei um dos dois lados da igualdade, para completar esse quadrado. Aí agora vamos lá de novo, ó, x ao quadrado mais, agora eu tenho o quadrado perfeito aqui. Que quadrado perfeito é esse? É y mais 1 ao quadrado. Como é que eu sei que é y mais 1 ao quadrado? Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Né? O quadrado de quem é 1? O quadrado de 1. Então o segundo só pode ser 1. Então o primeiro mais o segundo ao quadrado. Isso aqui é igual a 1. Completei quadrado, tenho a expressão da circunferência. Já tenho a expressão da circunferência. Então, nesse caso, a gente tem o quê? Que o centro é AB, A é 0, B é quanto B? Se eu tenho y menos B, aqui ó, y menos B, então eu tenho agora y mais 1. Só por analogia, a gente tem que B é igual, menos B é igual a 1. Então, B é igual a menos 1, né? Cuidado não trocar no sinal. Então, o centro é 0 menos 1 e o raio é 1, né? E o y tem que ser maior ou igual do que menos 1. Então, a gente pode isolar o y, querendo, né? Isolar o y aqui, ó. Querendo, deixa eu apagar isso aqui. Pode isolar o y só para aparecer a expressão da função, né? Então, vai ficar y mais 1 ao quadrado igual a 1 menos x ao quadrado. Aí eu posso extrair a raiz de dois lados, fica y mais 1 igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. Em termos de fazendo conta, né? Aqui fica mais ou menos. Mas eu coloco mais ou menos, vem para cá, ó. Y é maior ou igual do que menos 1. Então, y mais 1 é maior ou igual do que zero. Se a expressão aqui é maior ou igual do que zero, então eu não considero negativo, porque vai ser sempre positivo. Então eu considero só o positivo, tá? Ok. Aí eu pego um e passo para o outro mesmo. Então y é igual a raiz de 1 menos x ao quadrado menos 1. Então, quando aparecer dessa forma aqui, né, é mais difícil fazer o gráfico. Mas a gente faz o quê? Faz o trabalho inverso para chegar na expressão de uma circunferência para poder fazer o gráfico. Então, o gráfico dessa expressão vai ser o quê? Vai ser uma circunferência. Veja só, coloquei aqui, ó. Vai ser uma circunferência de raio 1 e centro em 0 menos 1. Então, a primeira coisa é colocar o centro, 0 e menos 1. X é 0 e y é menos 1. Exatamente aqui, ó. Vou colocar de vermelho. Exatamente aqui. Né? X é 0 e y é menos 1.
Aí o raio é um. Ixi, eu fiz grande. O raio é um, quer dizer que a circunferência viria para cá, ó, para cá, aí um para a direita e um para a esquerda. Uma coisa assim, ó. Ficou bonito aqui, ficou não, mas coisa assim, né? Tem que passar no menos 2, no zero lá em cima. Tá passando, mas tem que tocar, só tangenciar, né? Então, mas eu quero só a parte que é função. E qual é a parte que é função? É a parte que é maior que x mais um é maior ou igual do que zero. Ou seja, x é maior. X não, y. Y é maior do que menos um. Quando é que y é maior do que menos um? Deixa eu só colocar aqui, ó. Y é maior ou igual do que menos um. Né? O que que acontece para y ser maior ou igual do que menos um? Quer dizer que essa expressão aqui é maior ou igual do que menos um. Quer dizer que essa daqui é maior ou igual do que zero. Se essa expressão é maior ou igual do que zero, então a expressão que descreve, né, como maior ou igual do que zero é exatamente a parte de cima da circunferência. Então vamos lá, ó, você pode até atribuir pontos. Atribui o menos um aqui. Menos um. Vai ficar y igual a raiz. Aqui dentro vai dar zero, né? Um menos um ao quadrado. Só colocar o menos um ao quadrado menos um. Então, essa expressão da raiz vai dar zero. Vai dar exatamente menos um. Então, você vai ter o ponto menos um e menos um. Exatamente esse ponto aqui. Aí, agora, pegue x igual a zero. Vai ficar aqui x igual a menos um, x igual a zero. X igual a zero. X igual a zero. Vai ficar raiz de um menos zero ao quadrado menos um. O que está dentro da raiz vai dar um menos um zero. Então, a gente vai ter exatamente a origem, zero zero. Aí, agora, pegue x igual a um. Então, y vai ser igual a raiz de um menos um ao quadrado menos um. Aí, o que está dentro da raiz fica zero, né? Um menos um zero. Então, sobra apenas menos um. Então, você vai ter o ponto x igual a um, y igual a menos um. Exatamente esse ponto aqui, ó. Então, a nossa circunferência, o nosso gráfico, vai ser exatamente essa parte aqui de cima. Né? Não é uma parábola, é uma circunferência, uma semicircunferência. Certo? Você poderia atribuir os valores de y para fazer mais sentido, já que y é maior ou igual do que zero. Aí você atribuiria aqui, ó. Poderia ser aqui, ó. A encontrar o valor de x, que é mais fácil atribuir aqui. Porque o y a gente controla, a gente sabe que o y é maior ou igual do que menos um. Então você atribui a y igual a menos um, né? Y igual a menos um. Aí você encontrar dois valores para x e atribuía zero, podia ser zero, certo? Ok, menos um. Ok, então na próxima a gente continua.